Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e de Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o novo nascimento, a regeneração espiritual, mas antes nós vamos ler uma porção da palavra de Deus que está em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, o texto diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ter um momento de oração e retomar os nossos bate-papos a respeito da maviosa doutrina do novo nascimento. Vamos falar com Deus. Deus de toda a graça e de toda a misericórdia, a Ti e a Ti somente, Senhor, sejam os louvores que são devidos. A nós o corar de vergonha, a nós a humilhação, a Ti a exaltação, a glória, a honra. Pedimos que Tu continues a falar por meio da Tua palavra, onde quer que este vídeo singelo venha a ser assistido. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, nós estamos a tratar sobre os efeitos do novo nascimento. Queremos tratar sobre os efeitos do novo nascimento com o propósito de descobrir o que a regeneração operada em nós pelo Espírito de Deus causa, ou em outras palavras, o que acontece em nós e conosco quando nós nascemos de novo. Em momento anterior, nós já falamos de um dos efeitos imediatos do novo nascimento, qual seja o arrependimento, sobre o que nós tecemos breves comentários na ocasião. Mas não só, aquele que nasce de novo se volta para Deus em arrependimento e fé. Quando uma pessoa nasce de novo, ela se volta para Deus em arrependimento e fé, ou seja, ela se converte. Sobre a fé, nós já a distinguimos de outros tipos de fé que não são a fé que salva, dizendo que a fé que salva não é a fé histórica consistente da simples concordância intelectual com as verdades apresentadas na Escritura. Dissemos que a fé que salva não é a fé temporal, aquela fé que experimenta uma excitação de afetos, um despertamento de consciência, mas não lança raízes em um coração profundo, regenerado, e por isso é uma fé passageira, transitória, uma fé de curta duração, para usar o termo de Jesus na parábola do semeador. E dissemos também que a fé que salva não é a fé miraculosa, a fé que acredita em Deus para receber ou mesmo operar milagres. Fé salvadora precisa ser destacada em seus elementos para que nós finalmente compreendamos a sua natureza. Será que nós cremos salvadoramente em Jesus Cristo? Bom, para nós entendermos isso, nós precisamos entender quais são os elementos que compõem a fé salvadora. A fé salvadora consiste ou possui alguns elementos necessários, né? Quais são os elementos que compõem a fé salvadora? São a convicção, a confiança e o conhecimento. Eu vou dizer numa ordem mais lógica: conhecimento, convicção e confiança. Conhecimento é o elemento intelectual da fé salvadora. A convicção, o seu elemento emocional. A confiança, o seu elemento volitivo. A fé salvadora envolve, como arrependimento, mente. Ali está a mente, no aspecto, no elemento do conhecimento, no elemento intelectual. Envolve também coração. O coração está envolvido no elemento convicção. E envolve também a volição, a vontade. E a volição está envolvida no elemento confiança. Então, tem que ser assim, porque a fé
é um movimento completo da alma. Então, o que quero tratar com vocês hoje, nesse primeiro momento, é de que consiste mesmo a fé salvadora de 3 elementos: conhecimento, convicção e confiança. Vamos tratar por partes. Primeiro, vamos enfrentar o elemento intelectual, que é o conhecimento. De fato, não é possível fé sem conhecimento, pelo menos sem um conhecimento minimamente suficiente, porque a fé não pode ter início em um vácuo de conhecimento. Há que se ter conhecimento, por exemplo, sobre o presente estado do homem, como estando alienado de Deus. É absolutamente necessário que se ouça Cristo, que se ouça a respeito de Cristo e que se ouça Cristo no Evangelho, que se saiba um mínimo suficiente sobre quem o Cristo é e o que ele fez e o que pode fazer em face do estado em que o homem se encontra. Se a fé salvadora dispensasse conhecimento prévio, Paulo não teria desfilado suas perguntas retóricas de Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15. Nesses versículos está escrito o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas coisas, coisas boas. Note especialmente a pergunta: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Não é possível crer no vácuo de conhecimento. No versículo 17 de Romanos 10, Paulo ainda afirma o seguinte: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Veja que há disputas à parte a respeito do significado exato de pregação, não é? E a pregação pela palavra de Cristo. Bom, sim, nós temos alguns debates envolvendo esta sentença do apóstolo, mas não pode haver dúvida que a fé salvadora se apega a um conhecimento oferecido, ouvido na pregação, e que esse conhecimento não pode ser outro senão o Evangelho, na passagem denominado de Palavra de Cristo. A conclusão é esta: fé pressupõe conhecimento suficiente sobre a necessidade do Salvador e o poder da salvação que ele oferece, que ele, o Salvador, oferece, tanto pelo que ele é, como pelo que ele fez. De modo que o primeiro elemento da fé que salva é o conhecimento. O segundo elemento é o elemento emocional, é a convicção. Nós precisamos do segundo elemento, porque fé salvadora envolve mais que conhecer. É necessário também uma aprovação, um assentimento. Eis o elemento da convicção. A fé crê que a verdade é verdadeira. A mera apreensão de conceitos sem convicção quanto à veracidade desses conceitos não pode ser a fé que salva. Eu posso entender o que diz a doutrina mais ortodoxa, mais recomendável, mais bíblica e muitas outras coisas, mas na verdade não acreditar em nada disso. Mas a convicção da fé salvadora não é apenas a aceitação das verdades evangélicas como verdadeiras. É mais que isso. Essa convicção sabe e sente que Cristo é completamente suficiente para a sua grande necessidade. Por isso, a fé salvadora tem um quê de desespero e o pecador passa a ser absorvido por um interesse por Cristo, como aquele que é a resposta para o seu estado de pecaminosidade. O pecador diz: somente Cristo pode suprir tudo que eu sou em meu pecado e miséria e tudo que posso aspirar ser pela graça de Deus. Cristo é suficiente e a fonte de tudo que eu preciso, de tudo que eu anseio. Esse é o elemento da convicção. Agora, a fé salvadora não é apenas conhecimento e convicção. Nós precisamos avançar para entender o elemento volitivo, para entender o elemento confiança. Esta fé que é conhecimento e convicção contém também o elemento da confiança. Eis o
elemento, repito, volitivo da fé salvadora. A fé conhece e crê em seu objeto, esse é o elemento intelectual. A fé percebe que precisa urgentemente desse objeto, esse é o elemento emocional. E então a fé compromete-se pessoalmente com o objeto, e esse é o elemento confiança. Vamos dizer em outras palavras, a fé salvadora conhece e acredita nos fatos relacionados a Jesus, quanto à sua pessoa e à sua obra. Esse é o elemento conhecimento. Mais que isso, a fé percebe convictamente a verdade do Evangelho, a veracidade do Evangelho, e sabe que Cristo é um Salvador todo suficiente e apto para ser a solução para o seu pecado. Esse é o elemento convicção. E, finalmente, a fé salvadora desiste de confiar em si mesmo, em qualquer coisa, em qualquer pessoa, em quaisquer outros meios humanos, e deposita sua confiança somente em Jesus Cristo para a salvação. Como ensina um teólogo do passado, a rendição da alma culpada e corrupta a Cristo e o recebimento e a apropriação de Cristo como a fonte de perdão e da vida eterna, é isso que é fé salvadora, sobretudo no seu elemento confiança. Para um outro teólogo, o ato mais característico da fé é a recepção de Cristo e o descanso nele, uma vez que se trata de um compromisso de pessoa para pessoa. É o compromisso do pecador enquanto perdido com a pessoa do Salvador, que é capaz e desejoso de salvar. Então você percebe? Fé salvadora não é fé histórica, não é fé transitória, temporária, tampouco fé miraculosa. A fé salvadora consiste no movimento inteiro da alma, cujos elementos incluem o conhecimento, o seu elemento intelectual, a convicção, o seu elemento emotivo, emocional, afetivo, e a confiança, o seu elemento volitivo, a vontade de comprometer-se com o Cristo apresentado no Evangelho. Agora, eu preciso enfatizar, para nós terminarmos aqui o nosso vídeo, que nós precisamos, digamos, considerar o objeto ou o conteúdo da fé salvadora. Eu estou querendo saber o seguinte nesse momento: em que se deve crer para ser salvo? Em que o pecador deve crer? O que ele deve abraçar? O que ele deve conhecer, sentir que necessita e entregar-se? Qual é o objeto da fé que salva? Me parece que um resumo maravilhoso que poderia dar, disto que nós poderíamos dar como resposta a esta pergunta, está em Lucas, está em Atos dos Apóstolos, né? O texto de Lucas, Atos capítulo 16, versículo 31. Lá se diz assim, segundo as palavras registradas por Lucas, de Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Notem também João capítulo 3, versículo 16, o texto que li a princípio, vou relê-lo para vocês. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que esse texto deixa claro que é crendo nele, crendo em Cristo, que nós temos a vida eterna. Portanto, o Cristo é o objeto da nossa fé, e quanto a isso não deve haver nenhuma dúvida. O conteúdo da fé salvadora é Jesus Cristo. Em João capítulo 8, versículo 24, nosso Senhor Jesus disse assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Essa expressão eu sou tem uma profundidade bíblico-teológica que poderia ser explorado, quem sabe não o faremos noutra ocasião, mas por ora basta dizer que eu sou é uma referência à divindade do Senhor Jesus e à sua coigualdade com o Pai, visto que ele aplicou a si uma declaração
que é a fonte do termo Yahvé, o termo misterioso que o Deus pessoal revelou para ser o seu próprio nome na relação pactual com o seu povo. Os judeus ficaram tão escandalizados quando Jesus se disse o eu sou, que então tentaram matá-lo, acusando de blasfêmia. Isso está em João capítulo 8, versículo 59. É, portanto, meus queridos amigos e amigas, é preciso dizer que nós temos que crer que Jesus é quem ele diz que é. Sua identidade precisa ser aceita tal qual ele a revelou. Semelhantemente, aquilo que é oferecido para ser apreendido pela fé salvadora é a suficiência da salvação de Cristo, consumada perfeitamente quando morreu na cruz e ressurgiu dos mortos. Que Cristo é um Salvador perfeito, ele mesmo disse. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e eu vos aliviarei." Em João capítulo 6, versículo 37, o Senhor disse: "O que vem a mim de modo algum lançarei fora." Notem que seu único sacrifício é suficiente para conquistar a salvação eterna para o seu povo. E sua ressurreição garante a existência de um sacerdócio imutável que conserva uma intercessão permanente. O resultado de quem Cristo é e o resultado do que ele fez é o que ele pode, segundo Hebreus capítulo 7, versículo 25, é o meio pelo qual ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, concluamos juntos aqui que o objeto da fé salvadora não é a crença na própria eleição. Não devemos dizer a ninguém: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Por quê? Porque o objeto da fé também não é a crença de que a pessoa é uma eleita. Isso não é o objeto da fé. O objeto da fé também não é a crença de que Cristo morreu no lugar de todos os pecadores. Por isso, também não devemos dizer a ninguém: Cristo morreu no seu lugar e pagou o preço do seu pecado. A fé salvadora se apega convictamente ao fato de que a obra de Cristo é totalmente suficiente para garantir a salvação, não apenas a possibilidade de salvação. E para garantir a salvação de todos quantos creem nele, em que ele é e no que ele fez. Então vejam qual é o objeto da fé que salva. O pecador se sabe pecador. E o Cristo se oferece no Evangelho à sua fé. E a fé do pecador, quando salvadora, abraça o Cristo como sendo o Salvador todo suficiente, que é capaz de oferecer a graça de Deus e salvar completamente o pecador que nada mais merece além da condenação. Esta é a mensagem que nós devemos expor a todas as pessoas, em todas as oportunidades e da maneira mais clara possível. Então eu desafio você a enviar esse vídeo a tantas pessoas quantas você deseja evangelizar, aquelas pessoas do seu convívio. Faça isto, porque a pessoa que você muito ama também precisa conhecer o Evangelho de Jesus, e dar a ela o Evangelho de Jesus é mais uma prova do amor que você tem por ela. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que tu nos deste de ouvir, falar, expor, receber a tua palavra, o teu Evangelho, pedindo que esta iniciativa humilde seja instrumento teu, seja instrumento da obra do teu Espírito Santo, a fim de que pessoas te conheçam salvadoramente, para o louvor da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço em todos vocês. Deus abençoe.